Olá pessoal, eu sou Roberto Ferreira e hoje eu vou tratar com vocês aqui sobre a minha paixão pela Cattleya granulosa. Bom pessoal, eu já tive aqui no meu canal, importantíssimo, uma atividade com o Edson Matos, lá do Rio Grande do Norte, em que ele trabalha com conservação de Cattleya granulosa. E além dele falar do projeto dele, do projeto em que está envolvido aí comunidades também, né? É uma estratégia, inclusive do ponto de vista legal. A gente tem uma atividade aqui que o Edson trata disso aí, e ele mostra nessa atividade, né, pelo menos algumas dicas importantíssimas de cultivo da Cattleya granulosa. E aproveitando aqui, eu tenho algumas Cattleyas granulosas, faz parte da minha coleção também. Cattleya granulosa, ela tem uma particularidade muito interessante para mim. Eu vou compartilhar algumas fotos que eu tenho aqui das minhas plantas que já deram flores, outras ainda não deram flores e eu estou aguardando. Mas quando a gente pensa em termos de distribuição da Cattleya granulosa, a gente tem ela distribuídas desde o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, pula Sergipe, passa para a Bahia e o Espírito Santo. Então essa é a distribuição que nós temos aí de materiais que já foram registrados, né? E a gente consta desses materiais, consta dessas informações no Flora do Brasil. Então isso é muito interessante. Então Sergipe, nem mesmo na flora nossa, flora de Sergipe, a gente tem registro da granulosa. Mas uma das nossas atividades eu mostrei para vocês, né, para aqueles que me acompanham e me assistem, que Sergipe acidentalmente a gente descobriu pelo menos 2 indivíduos adultos e um que ainda é pré-adulto, é um indivíduo juvenil na realidade, mas os 2 adultos já deram flores. Um deles está sob a tutela da OASE, que é a Orquidófilos Associados de Sergipe, e um outro está com o cultivador de São Paulo. E eles me autorizaram a liberar e a mostrar foto dessas plantas. Eu vou aproveitar e mostrá-las também hoje. Então, extraoficialmente, Sergipe a gente pode, de alguma forma, pensar que também tem Cattleya granulosa. A gente não sabe quais são os hábitats dela aqui, a gente não tem registros. Não intencionalmente, 3 indivíduos foram encontrados na natureza e mantidos sob a tutela de colecionadores. Então, quando floriu, se descobriu que eram granulosas. Então a gente pode imaginar que pelo menos isso aí acontece também, completando o quadro de distribuição desde o Rio Grande do Norte até o Espírito Santo. A gente também pode imaginar que tenha granulosa no estado de Sergipe. Essa espécie ela foi classificada por Lindley em 1842 e a gente encontra Cattleya granulosa, pelo menos é o que tem registro no Flora do Brasil, nas florestas semideciduais, nas florestas ombrófilas pluviais aí, né? E a gente também encontra na restinga. Então o Edson, na atividade que eu fiz com ele, ele mostrou muito claramente que no Rio Grande do Norte existe uma quantidade de granulosas em área de restinga, né? E que a preocupação é com conservação dessa espécie,
até por meio de um aparato legal. Eles têm uma lei de proteção à Cattleya granulosa, coisa que não existe para os outros estados. Sergipe, o que eu acredito, que nós acreditamos aqui da OASE, é que em função da ocupação dos ambientes naturais, dos hábitats naturais da Cattleya granulosa, ela acabou sendo suprimida de alguma forma. Então a gente não tem, pelo menos, indicação de que existam esses materiais ainda na natureza. Então, eu estou tentando fazer o repatriamento do genótipo de São Paulo, né? Existe até uma condição muito favorável, até um certo comprometimento de que a gente vai ter um corte dessa planta que reside em São Paulo, para que a gente possa estar devolvendo um pouco aqui desse genótipo para o nosso estado. E o interessante é que na minha busca, nos vários orquidários, eu tenho tentado, de alguma forma, reunir materiais genéticos de Cattleya granulosa da sua distribuição, para que, quem sabe, a gente no futuro possa pensar num programa também de reintrodução dessa espécie. Eu não diria mais nem a gente tratar da conservação, porque não se encontra mais, a gente não tem registro dela aqui, a não ser esses registros extraoficiais. Então, se é possível a gente repatriar com mais uma planta que está sob a tutela da OASE, quem sabe a gente não pode pensar num programa de reprodução da Cattleya granulosa, para que a gente possa também tratar da reintrodução dessa espécie que, acredito eu, seja de grande importância também para o nosso estado. Eu vou compartilhar com vocês as minhas plantas. Eu tenho elas aqui cultivadas em cachepô de madeira de maçaranduba e no tronquinho de sabiá, que é a mimosa cesalpinifolia, que alguns conhecem como Sansão do Campo, sem nenhum segredo, sem nenhum mistério. Então isso vem sendo cultivado. Edson Matos também mostrou falou um pouco sobre como ele cultiva as suas plantas. Eu acredito que aqueles que querem de alguma forma enveredar no cultivo da Cattleya granulosa, existem grandes possibilidades de conhecer esses materiais aí e iniciarem a sua coleção. A outra coisa interessante também, pelo menos aqui na minha parte, do meu cultivo, é que a Cattleya granulosa, pela sua ocorrência natural, pelo menos onde a gente tem conhecimento, eu sempre coloco as minhas plantas num local que tem um pouco mais de luz. Então elas estão sempre um pouco mais na borda ou na parte superior, na parte mais acima do dossel das plantas, né? Uma vez que eu tenho aqui um teto meu, a minha cobertura do orquidário é de 3 metros de altura, de um lado 3,20 do outro, então elas ficam um pouquinho mais altas, então elas são num local mais privilegiado, recebem muito mais luz. Eu não tenho uma preocupação hoje aqui de tratar de formas, de variações cromáticas, e isso vocês podem encontrar no material do Edson Matos. Ele já publicou algumas coisas, tem inclusive materiais na internet lá do orquidário dele, que ele trata dessa classificação e ele usa esse material para fazer com que ele classifique todas as plantas. No meu caso, não. No meu caso, a minha principal preocupação, perdoe, foi estar reunindo materiais genéticos de várias localidades com os orquidários conhecidos aí que tem granulosa, para que no futuro a gente possa pensar num programa de reintrodução dessa espécie no estado de Sergipe. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, alguns vídeos das minhas plantas que já floriram.
pessoal, espero que tenham gostado da minha atividade de hoje. Se você já me acompanha, continua me seguindo, continua nos assistindo, que sempre vem coisa boa por aí, sempre vem informações que podem agregar na orquidofilia para a gente, para nós todos que curtimos essa aventura, né? Se curtiram, dá aquele joinha para a gente. Também, se for o caso, compartilhem com um amigo, com um familiar que gosta de orquídeas. Aqueles que ainda não me seguem no canal, inscrevam-se e não percam a oportunidade de compartilhar conosco essa grande aventura chamada de orquidofilia. Abraço e até a próxima!